Infelizmente, muitos MEIs, quem é um microempreendedor individual, vai ter que pagar uma multa por causa dessa situação. Infelizmente, isso vai ocorrer. Quer saber do que eu estou falando, do que se trata isso? Me acompanhe aqui ao longo desse vídeo, beleza? Vamos lá! Olá, meu amigo, minha amiga, você que é um MEI, um microempreendedor individual, seja bem-vindo aqui ao canal Contabiliza Mais. Antes de eu me apresentar, o assunto de hoje é falar de uma situação complicada que pode ser que você esteja passando. Então, pode ser que você, comparado com outros MEIs, vai ter que pagar uma penalidade por deixar de ter feito uma situação de forma antecipada. Mas vamos lá, eu me chamo Alessandro Damasceno, sou contador, sou advogado, gestor aqui da Contabiliza Mais, uma contabilidade digital que é especializada em atendimentos a profissionais da saúde e mercado digital e, claro, também atendemos microempreendedores individuais, assim como você. Mas vamos lá para o que interessa esse vídeo. Eu comentei no início, muitos MEIs vão ter que pagar uma penalidade por causa dessa situação. Mas que situação é essa? Quem sabe você está inserido e nem sabe disso. O que acontece é o seguinte, você tem agora prazo para poder fazer a sua declaração do microempreendedor, é obrigatória, não deixe de perder o prazo. Só que quando você informar o seu faturamento, pode ser que você seja desenquadrado do MEI por excesso de faturamento. Vamos recordar? O limite do MEI é 81 mil ao ano, claro, proporcional ali, dependendo se você abriu o seu MEI durante o ano de 2023, por exemplo, que é 6.750 por mês. Se você ultrapassa esse limite até a faixa que aumenta ali mais 20%, ou seja, de 81 até o máximo de 97.200, você vai ser desenquadrado para o ano seguinte. Então vamos colocar aqui que você vai declarar as informações agora de 2023. Se você informar que o seu faturamento, por exemplo, foi 90 mil, ou seja, você passou o limite, mas ficou dentro daquela faixa ali de 20%. Nesse caso, você vai ser desenquadrado para o ano seguinte. Qual que é o ano seguinte? Esse ano que nós estamos de 2024. E qual que é o prazo que tem para você pagar uma penalidade? Porque assim, se você passa o limite dentro da faixa dos 20%, você vai pagar sobre o excesso como se fosse uma ME. E qual que é o prazo? O prazo seria até 20 de fevereiro. Então nós, por exemplo, estamos agora no mês de maio. Então se você faz a declaração agora, ou seja, você não fez a declaração antes, se você declara agora e está nessa situação de passar o limite dentro dos 20%, você vai ter que pagar essa diferença como a ME e o vencimento já foi ali em 20 de fevereiro. E se você for pagar agora, você vai ter que pagar juro e multa por esse atraso, por você não ter feito a sua declaração de modo antecipado lá em janeiro ou talvez até em fevereiro. Então, muitos MEIs acabam não sabendo dessa situação, deixa para declarar agora, que é o limite máximo no mês de maio, e acaba sofrendo essa penalidade, infelizmente. Então, dependendo do montante que você tem que pagar, vai ter um juro e multa desde fevereiro até agora. E o pior é aquele MEI que passou o limite de 20%, e nesse caso ele vai ter que se transformar, né? Vai retroagir o seu desenquadramento desde o início do ano passado, ou desde quando você abriu a sua empresa o ano passado, já sendo uma ME e tendo que pagar ali mês a mês o imposto que você deveria já como ME e, claro, como também está atrasado, vai pagar o juro e multa. Porque vamos colocar assim, você abriu o seu MEI em fevereiro, aí vencia a guia em março, você tem que pagar em março do ano passado, e você vai pagar somente agora, vai ter juro e multa de todo esse período. Olha só, o prejuízo nesses casos acaba sendo muito grande. Infelizmente, se você está nessa situação, não tem o que fazer. Ou pagar essa taxa agora se você passou o limite apenas dentro do 20%, ou se você ultrapassou aquele 20% que dá acima de 97.200, tem que fazer o desenquadramento retroativo, não tem para onde correr. E se acaso você falar, não, vou deixar passar, vou correr o risco, esse é uma atitude, é uma situação que eu não aconselho. Nós já tivemos alguns MEIs que a gente atendeu, que deixou o prazo correr, não se importou com essa questão de passar o limite, e aí depois de 4 ou 5 anos, que é o prazo que a Receita tem para poder fiscalizar, vem lá a notificação para você regularizar todo esse passado, e aí é um valor muito alto que você tem que pagar, infelizmente acaba pesando e muitos MEIs não têm condições de resolver essa situação. Então,
não cometa esse erro, não fique com essa situação pendente. Beleza, pessoal? Entendeu? Gostou? Dá um like, compartilha com outras pessoas. Não entendeu? Deixa aqui as suas dúvidas nos comentários desse vídeo. Eu me despeço aqui, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!